Olá pessoal, tudo bom? Vou gravar mais esse vídeo, tirando algumas dúvidas que o pessoal perguntou pra gente. E essa dúvida em si, na verdade, é uma dificuldade que eu notei em algumas empresas. Eu fui fazer uma avaliação de uma empresa essa semana, era uma clínica veterinária, em que tinha apenas uma recepcionista e dois veterinários, né? Os dois veterinários são os donos dessa clínica veterinária. Eles estavam de mudança, receberam uma proposta de trabalho lá no norte e eles vão vender essa empresa. E aí me chamaram exatamente para fazer essa avaliação dessa empresa para ver como é que a gente vai fazer a negociação disso aí no mercado para eles. E a primeira informação que eu tive foi de saber realmente quantas pessoas trabalham ali no local, antes mesmo até de buscar as informações financeiras dessa empresa, para saber quanto que essa empresa fatura, quantos animais eles atendem, qual o número de consultas, quais os serviços que eles prestam, coisa e tal. E uma coisa interessante foi que era apenas uma recepcionista e dois veterinários que trabalhavam, um trabalha de manhã e outro trabalha à tarde. E quando você avalia o rendimento deles, realmente é um bom rendimento, eles acabam tirando uma boa grana todo mês. Mas o engraçado é que quando você pega com relação a resultado dos números, dos faturamentos deles, eles têm um bom faturamento, né? Em que os dois vivem numa boa situação, os dois recebem uma boa grana mensal, pagando todos os custos fixos e retirando um bom lucro para eles mensalmente. No entanto, um item que eu notei faltando dos números dos relatórios financeiros deles é o item Prolabore, né? E isso tem se tornado uma coisa muito comum, porque eu visito várias empresas diariamente, converso com muitas pessoas e notei realmente que muitas pessoas, a maior parte dos profissionais autônomos, os profissionais liberais, eles acabam não mantendo um Prolabore definido e declarado, né? Ou seja, quando eles fazem a contabilidade deles, quando eles fazem as planilhas de controle financeiro, ele não coloca o custo da operação, o custo do profissional que está atuando. Ou seja, se o cara é um contador e ele fatura 10 mil reais e ele coloca lá, vamos supor que ele tem no total, paga todas as contas, ele tem um lucro de 5 mil reais. Só que quando eu pego a descrição de todas essas contas, de que teve custos de 5 mil reais, eu não encontro o item Prolabore, ou pelo menos o item contador. Ou seja, ele não descreve um valor no serviço que ele faz. Se ele é o contador do próprio escritório, né, ele tem que contabilizar aquilo como um custo. Então, ou seja, ou ele que é sócio retira aquele valor que é o que é de merecimento dele, de salário mensal, que seria chamado de Prolabore, ou se ele contrata um outro contador de fora para poder fazer as assinaturas e a gestão do processo para ele, ele vai ter que pagar um salário para esse profissional. E isso é um custo da operação. E muitas pessoas não contabilizam isso nas contas financeiras dessa empresa. Ou seja, ele seria um falso lucro de 5 mil reais. Mas se eu colocar que um contador recebe 3 mil reais de salário, é o valor na região e tal, ou seja, o lucro dele cai para apenas 2, entendeu? Então, no caso desses dois veterinários, a avaliação é a mesma. Se eles não declaram que eles retiram um Prolabore, se vamos supor que eu sou um investidor, vou comprar essa empresa e os dois sócios, que são os dois veterinários, os dois profissionais principais dessa empresa vão sair, eu vou ser obrigado a contratar dois novos veterinários para assumir o lugar deles. Se cada veterinário receber 5 mil reais, ou seja, o lucro dessa empresa vai ser reduzido. Por quê? Porque era um gasto que não era obtido antigamente, porque o próprio profissional era a mão de obra. Ou seja, se eles não contabilizam o custo da Prolabore, da mão de obra dele como Prolabore, a gente está fazendo uma conta errada. Ou seja, o valor dessa empresa tende a diminuir. Por quê? Porque é uma empresa que não roda sozinha, é uma empresa que gera falsa expectativa de lucro, porque você coloca no lucro o valor de Prolabore, que na maioria dos casos de profissionais liberais, profissionais autônomos, é uma grande parte do percentual de lucros. Então, se no caso desses dois veterinários, eles tinham 15 mil reais de lucro e eles retiravam 7.500 reais cada um, quando você coloca na conta que cada veterinário recebe um valor de 5 mil reais de salário, ou seja, o lucro cai para apenas 5 mil reais.
ou seja, a gente reduz em 60% o valor do lucro dessa empresa. Então é um valor muito considerável que, em primeira instância, é um valor atrativo, realmente é um valor de mercado atrativo pela receita bruta que ela gera, mas, no entanto, por valores de errados na hora da gente calcular. Então tenha em mente sempre que para você ter uma empresa lucrativa, você tem que tirar primeiro o Prolabore das suas contas para depois você gerar o valor da receita, o valor do lucro da sua empresa. Tá ok, gente? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, pergunte aqui embaixo e vejam os demais vídeos que a gente tem no nosso canal. Obrigado.